Estamos de volta com o programa Vida Cristã em Debate. No final do último bloco, eu deixei uma pergunta para o pastor Leandro. Se temos exemplos na Bíblia de quem usou errado esse poder dado por Deus. Júnior, nós podemos citar aí o exemplo do rei Saul, o evangelista Clenilson também citou de Nabucodonosor. E nós vemos tanto na Bíblia personagens que tinham tudo, né, Sansão, tinham tudo para usar o poder de Deus, a intimidade que eles tinham com Deus para poder crescer e evoluir. E nós, infelizmente, vemos também, Júnior, não somente na Bíblia, mas hoje também, muitas pessoas usando o poder de Deus para si, para tentar benefícios próprios. E Deus não tem todo o poder simplesmente para atender a necessidade do homem, né? Como se nós tivéssemos Deus como um gênio da lâmpada, que fôssemos lá e fizéssemos 3 pedidos e Ele atendesse os nossos pedidos. Nós precisamos entender que o poder de Deus, a onipotência de Deus, vai muito mais além do que o que nós precisamos. Deus se manifesta na vida daquele que tem intimidade com Deus, daquele que tem fé, se manifesta favorável para que os seus propósitos se cumpram. Mas nós precisamos entender que muito mais além do que entender o poder de Deus e acreditar no poder de Deus, nós precisamos entender o que é Deus, o que Deus significa para nós. Então todos esses personagens que nós citamos e de outros que também a Bíblia menciona, foram pessoas que estiveram tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo tão distante. Então, se eu pudesse deixar um conselho para quem está em casa, né, e nos assistindo, é que você não tenha Deus somente como alguém que possa te beneficiar. Tenha Deus como um pai, tenha Deus como um consolador, tenha Deus como um amigo, tenha Deus como uma pessoa extremamente íntima, que consequentemente o poder de Deus, as bênçãos de Deus serão favoráveis àqueles que creem. A Bíblia diz, né, sobre isso. Nós não podemos esquecer que a gente não deve servir a Deus tão somente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Então, a gente precisa entender que Deus é Senhor. Ele é soberano em todas as coisas. Por exemplo, lá em Eclesiastes 7:29, diz assim, Deus fez o homem reto, mas é Ele que se envolveu em muitas invenções. Então, quando o poder de Deus se manifesta na vida de alguém, ele pode utilizar este poder para a glória de Deus ou querer usurpar em seu benefício próprio, como até já foi debatido. E a gente vê isso na Bíblia Sagrada, que há exemplos de pessoas usadas por Deus e que entenderam que o uso desse poder provinha de Deus, mas por outro lado teve aquelas pessoas que tentaram também, né, usufruir deste poder para benefício próprio. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação ao poder de Deus, porque a obediência é maior que o sacrifício. Acima do poder está a soberana vontade e desejo de Deus, que é compatível com a nossa obediência à sua palavra. Ok. Infelizmente nosso tempo já está acabando, né? Eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais. E em cima disso também, acho que pode ser falado, já foi falado, mas é bom repetir. O que acontece com quem usurpa esse poder de Deus? Pode responder, evangelista Clenilson. Bom, nós temos que entender que o ser humano ele é atraído por 3 coisas: sexo, poder e dinheiro. O sexo e o dinheiro talvez ele use em causa própria, para o seu próprio deleite, mas o poder ele tem para exercer sobre outras pessoas, sobre nações, enfim, aonde ele tiver essa condição do poder. Então temos que entender uma coisa, tudo foi dado por Deus. Se nós recebemos alguma coisa, Jesus disse para Pilatos, o que você tem veio do alto. Nenhuma autoridade é constituída se não for delegada por Deus. Então, seja qual for o cargo que você exerça, o poder que você exerça, ou o poder divino também que você tem sido usado, talvez, que nem os pastores que estão aí em causa, como o pastor Fernando falou, né, usando o dinheiro em causa própria para se beneficiar, esqueceram que esse poder vem de Deus e terão que prestar contas a Deus. Só um caso, né, para nós vermos que usaram em causa errada foi Sansão. Ele recebeu de Deus o poder, que era uma força física, e isso era para ser usado
pela causa do seu povo, mas ele acabou esquecendo que esse poder não era dele, vinha de Deus, para que ele tivesse o privilégio de usar em benefício daquele povo que Deus queria trabalhar. Para nós também, se nós esquecermos que tudo que temos, que somos, vem de Deus, nós iremos acabar usando de forma errada. Então, talvez você que está em casa, tudo que você tem, aonde Deus te colocou, talvez não é para você pisar em pessoas, é para você usar para abençoar pessoas, para em todo tempo entendendo que nada é seu, tudo vem do alto, tudo vem de Deus. Porque se você errar, se você tiver uma amnésia, se você não tiver memória, você vai esquecer o que você era e o que Deus fez por você. Então que nós possamos usar tudo o que temos em prol da causa de Deus, porque tudo é dele, por ele e para ele. Amém. Obrigado. Dá um abraço para os irmãos da igreja. Queria também mandar um abraço para todos, né, que estão nos assistindo, amigos, irmãos, parentes, minha esposa Magda, meus filhos. Que Deus abençoe o Léo, a Isa e o Arthur. E a todos... Fala do Léo, senão ele vai ficar chateado. E o Léo é uma bênção. E a todos os irmãos de todas as denominações. Queria deixar também aqui um abraço a todos os irmãos que é da minha casa, que é a Assembleia do Ipiranga, pastor Luiz de Oliveira, que é o pastor presidente. E também queria deixar uma orientação, se for possível. Às vezes nós falamos assim, às vezes a pessoa vem à igreja, talvez você vá à igreja esse fim de semana, ou você vai receber um convite, e quando você sai, alguém diz assim, procura uma igreja perto da sua casa. Eu não quero aconselhar isso. Eu quero aconselhar você para procurar uma igreja que pregue a Cristo perto da sua casa, se for possível. Se não, procure uma que pregue a Cristo. Não a que está perto da sua casa, mas uma que pregue o verdadeiro evangelho desse Deus que tem todo o poder. Amém. Obrigado, Júnior. Deus abençoe. Pastor Leandro? Eu também quero mandar um abraço para minha família, meus pais que assistem, os irmãos da Tempo de Esperança. E só para finalizar o tema, tem muita gente aí que tem medo do poder do diabo. A Bíblia fala assim, ai daquele que cair na mão do Deus vivo, que na mão do diabo tem Deus para te livrar. Então que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo programa. Eu quero finalizar, irmãos, citando um versículo aqui da palavra do Senhor em Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que nós possamos entender que o exemplo maior é de Cristo. Eu também quero agradecer a oportunidade, quero agradecer mais uma vez a Deus, né, pela honra que nos deu, e cumprimentar a todos os nossos irmãos também ali da comunidade cristã Vida na Palavra, todos os telespectadores, que Deus continue falando ao coração de cada um, em nome de Jesus. Ok, gostaria de agradecer aos pastores, ao evangelista Clenilson, Uma honra. deu a honra de estar presente aqui hoje. E a você que está em casa nos assistindo, eu gostaria de agradecer a sua audiência. E não esqueça, você pode também participar do programa através do nosso site vidacristãemdebate.com.br, enviando sugestões de temas e perguntas também. E também pode assistir no YouTube. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima semana.